Atos capítulo 1, versículo de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, conforme as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Podeis assentar. Senhor Deus, a tua palavra é vida pura e eficaz. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua mensagem. Fala conosco nessa noite conforme o teu propósito, e te louvaremos. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o capítulo de número 1, na qual nós lemos a partir do versículo de número 4, a Bíblia diz que, estando com eles, Jesus, estando com eles, determinou-lhes para que não se ausentassem de Jerusalém. Quando nós olhamos a palavra determinou-lhes, é o mesmo que o Senhor estava dando a eles uma ordem. Não era um convite, não era uma carta aberta dizendo se vocês quiserem, mas o Deus da Bíblia estava lhes dando uma ordem na qual eles não deveriam, em hipótese alguma, se ausentar de Jerusalém, mas que eles esperassem o cumprimento da promessa em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então a primeira ordem era: não se ausentem de Jerusalém. Se ausentar era
era opção de todos, era direito de escolha, mas eles estavam acoplados diante de uma ordem. Alguém poderia dizer: eu vou me ausentar, mas automaticamente se lembrava que eles tinham que cumprir uma ordem. Não se ausentar. Segundo, esperassem o cumprimento da promessa. Era questão de paciência, determinação, perseverança. Se existe algo nas nossas vidas em que todos os dias nós precisamos pedir a Deus para melhorar, é no conceito quanto à espera. Somos impacientes. O Senhor nos faz promessa agora e nós já queremos que imediatamente ela se cumpra. E se esquecemos que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. Temos que esperar. O Senhor estava dizendo: não se ausentem e esperem até que se cumpra. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando? Não muito depois desses dias. Aleluia. E quando o Senhor se ausenta deles, eles estando com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que dois varões vestidos de branco, em outras palavras, dois anjos, os quais disseram a eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o viste. A preocupação dos discípulos era: nós vamos ficar sozinhos agora? Que será de nós? Jesus se ausentou, foi aos céus, mas ele recebe uma palavra dizendo: ele está indo, mas ele não vai deixar vocês sozinhos. Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Porque no versículo de número 8, a Bíblia diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí o Senhor responde dizendo: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Eles se reúnem no templo. Pega essa chave aqui para mim, pastor. Eles se reúnem no templo. E no capítulo de número 2, a Bíblia frisa acerca da promessa, o cumprimento da promessa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo. Olha a escrita do texto: todos reunidos no mesmo
Não tinha um grupo em um canto, outro no outro. Não havia divisão entre eles. Não havia discórdia entre eles. Não havia indiferença entre eles. Não havia melhores ou piores dentre eles. Não havia maiores ou menores dentre eles. Estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar. E de repente, Alebai comanto rimanades. Esse Deus é tão grande, é tão poderoso, que Ele fez questão de deixar frisado a palavra de repente. De repente. De repente. É uma ocasião que nos pega de surpresa. De repente. É um golpe de partida. De repente é um ato que nos surpreende. Porque é de repente que Ele muda o cenário da nossa história. É de repente que Ele pega os pequenos e os levanta no meio dos grandes. É de repente que Ele arranca esta enfermidade pela raiz. É de repente que Ele pega o crente que estava fraco e o torna forte. É de repente que Ele vai ao teu encontro e arranca o vazio da alma e começa a preencher com o seu espírito. É de repente que Ele vai buscar os filhos que estão perdidos no alcoolismo, na droga, neste mundo sagaz, e o lava e dá vestes novas e coloca dentre os príncipes e princesas do Senhor. É de repente que Ele pode mudar a tua circunstância, a tua situação. É de repente que Ele vem, é de repente que Ele vai, é de repente que Ele desfaz as obras do inimigo, é de repente que Ele abate o gigante, é de repente que Ele abate a serpente, é de repente que a porta se abre, é de repente que o milagre acontece, é de repente. Eu gosto do de repente de Deus. É de repente. É de repente. Às vezes você vem, faz campanha, você clama, você pede, você sobe o monte, você desce do monte, você vai para a vigília, você vem para a consagração, você vem para a cruzada, você vem para o culto evangelístico, você quer que Deus fale com você, aí de repente Deus está calado, em silêncio. Aí você está lá lavando louça na sua casa, escutando aquele louvor, escutando aquela palavra, aí de repente de repente Ele vem e fala com você. Você que estava se arrastando, chegou aqui nessa noite pensando em parar, pensando em desistir, o inimigo tentando confundir a tua mentalidade, o inimigo tentando colocar você para baixo, o inimigo tentando colocar um ponto final na tua história, mas de repente nesta noite Deus entra em ação. Diga pelo menos para duas pessoas: é de repente. É de repente. De repente. De repente. Hoje pela manhã eu pensei comigo mesmo: hoje eu nem vou para a igreja, vou ficar em casa. Aí vai chegando a hora, quando pensa que não, de repente Ele diz: tu não vai ficar em casa, é noite de me adorar.
Aconteceu aquela discórdia na tua casa, aquele alvoroço, aquele rebuliço, aquela bagunça, aquele levante, aquela afronta, aquela angústia, aquela tristeza, aquela aflição, aquela angústia, aquele aperto na alma. Aí você diz: hoje eu não vou para a igreja. Mas de repente, foi de repente que ele te tomou pela mão direita e diz: vamos. É hoje que ele vai de repente te encher da glória dele. Se você veio para adorar, pode ficar de prontidão. A qualquer momento, de repente, ele vai te encher, ele vai te renovar, ele vai te colocar de pé, ele vai colocar línguas repartidas como de fogo nos teus lábios. De repente ele pode ir ao teu encontro, te levantar desta cadeira e dizer: corre, roda, pula, salta, profetiza, recebe o que Deus tem para a tua vida de repente nesta noite. Diga para quem está perto de você: você não vai voltar para casa do jeito que você chegou aqui. Diga: nem que tu queira, tu não vai voltar para casa da mesma forma. Primeiro que a gente está reunido no mesmo lugar. A unção que descer aqui sobre a vida de Cláudio vai descer sobre o pastor Francisco, vai descer sobre a Leonaí, vai descer sobre a Sheila, vai descer sobre a Melisângela, vai descer sobre a Adriano. Não vai ter é noite de avivamento. Não é noite de não cessa de adorar. É noite de glória a Deus, é noite de aleluia, é noite de glória, é noite de línguas. Recebe o poder de Deus, recebe o som de Deus. Que é isso, bicho? É porque o diabo já estava fazendo festa, comemorando. Eu parei ele, eu parei ela, mas de repente Deus te toma pela mão, de repente Deus te põe de pé, de repente Deus sopra sobre você o Espírito dele, de repente ele te sustenta, ele te renova, ele te fortalece, ele anda com você. E de repente veio do céu como vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. Eu vou antecipar para você entender: está pousando sobre cada um de vós línguas repartidas como de fogo, línguas repartidas como de fogo nesta noite. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Receberam poder do alto, falaram em outras línguas, foram cheios de Espírito. Mas eu quero te relembrar que tudo isso aconteceu foi de repente. De repente. Você nunca mais vai esquecer desta mensagem. De repente. Quantos estão me ouvindo? Digam amém.
há muitos anos atrás, creio que 2009 para 2010, 2010 mais provável, 2010, eu estava em casa descansando, uma semana já de jejum, e de quê? Que anda de mãos dadas? Oração, no óleo, como diz o outro, na unção de Deus, no aconchego do meu lar, até que de repente, alguém bate no portão da minha casa. E quem era? Irmã Maria, lá do Pedregal. A Maria disse: pastor Joabe, eu preciso do senhor. Disse: que foi, irmã Maria? Disse: minha mãe, a cada dia que passa ela só piora. Já uma senhora de idade, senhora morena, com toda uma vida pela frente, mas com a idade já avançada. De repente deu uma enfermidade nas pernas e nos pés, inchou. E ela disse: minha mãe está numa situação que ela não consegue mais andar, nem se levantar, nem ficar em pé, e muito menos andar. Eu estava orando e Deus colocou no meu coração que é o Senhor que é para ir lá orar pela minha mãe. Será de tarde. Eu falei para ela: irmã Maria, quando for daqui a pouco eu vou lá. Ela disse: tudo bem, eu vou aguardar. Ela foi embora. Horas depois, já estava anoitecendo, eu peguei um vidrinho de óleo de unção e disse: Senhor, não me faça ir até lá se a tua presença não for comigo. Aí de repente, aquela voz suave disse assim: vai, porque contigo eu irei. Eu fui. Cheguei na porta da casa da irmã Maria, e de repente eu bati no portão: irmã Maria, irmã Maria, e demorando para atender. Aí o inimigo lançando as setas, dizendo: vai embora, irmã Maria nem está aí. Ela nem está aí. E eu continuei insistindo, chamando, batendo e chamando: irmã Maria, irmã Maria. Aí ela sai, abre o portão e diz: ô pastor, perdão, que eu estava lá nos fundos da casa. Lá nos fundos da casa. Nem dava para ouvir o senhor aqui batendo. Mas de repente, uma voz tocou assim no meu ouvido e disse: minha serva vai lá no portão. Aí de repente eu vim. Aí ela abriu o portão, eu entrei. A senhora, mãe da irmã Maria, estava sentada na cadeira. Era nem a cadeira, aquele sofá antigo, de madeira, acolchoado. E eu peguei o óleo ungido, passei assim na minha mão, passei nos pés daquela senhora, que ainda não tinha entregado a sua vida a Cristo, e disse: a senhora quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Ela disse: sim.
Eu falei para ela fazer a confissão, confessando que o Senhor Jesus era o único e suficiente Salvador da vida dela. Entregou a vida a Cristo. E óleo de unção nas mãos, nos pés. Eu segurei nos pés dela. Olhei nos olhos dela e disse: a senhora crê que Jesus pode te curar? Ela, com os olhos cheios de lágrimas, disse para mim: eu creio. E eu orei com fé, com determinação, de natureza que enquanto eu estava orando, eu não sei o que ela sentiu, mas as minhas mãos começou a pegar fogo assim, queimando, esquentando. Foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando. E eu ministrei a cura. Disse: Senhor, cura a tua filha, Senhor, desincha a carne, toca nos ossos, nos ligamentos, na circulação sanguínea. Tu é o médico dos médicos, Senhor Jesus. Eu profetizo a cura agora, eu declaro a cura em nome de Jesus. Terminei a oração, tirei a minha mão. Falei: senhora está sentindo alguma coisa? Ela disse: eu não estou sentindo minhas pernas e nem meus pés. Eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. Aí a irmã Maria falou: e aí, pastor? Eu falei: o milagre já está feito. Ela olhou para mim assim, meio que assim, pensando, né, missionária? Mas mamãe nem levantou. Eu falei para ela: fique tranquila que Deus vai te dar um sinal. Fique tranquila. Fui embora para casa. Quando foi no outro dia de manhã, alguém estava batendo no portão lá de casa. Abri o portão, era a irmã Maria chorando. Eu disse: por não, irmã Maria? Ela disse: pastor, estou muito preocupado. Eu falei: o que foi, irmã Maria? Lembra que o senhor orou pela minha mãe ontem? Eu disse: sim. Pois é, de madrugada eu escutei um barulho na cozinha, levantei para ver o que era. De repente, mamãe estava andando na cozinha, os pés desinchou, as pernas desincharam, o milagre aconteceu para a glória de Deus. Eu disse: irmã Maria, e por que a senhora está preocupada? É porque depois que mamãe levantou, mamãe não para mais, andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Eu disse: por que se preocupa? Porque é assim que o nosso Deus faz. É de repente, é de repente, é de repente, é de repente, é de repente que Ele faz milagre acontecer. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei qual é a tua angústia, qual é a tua dor, qual é a causa, qual é o propósito que você veio apresentar diante do Senhor nesta noite. Mas de uma coisa eu sei, que de repente Deus vai reverter o quadro desta situação. É de repente que Deus vai revogar sentenças. É de repente que Deus vai anular o laudo médico que era para a morte. É de repente que Deus vai entrar com libertação na vida do teu filho, na vida do teu esposo, no meio da tua parentela. É de repente que Deus vai abrir a porta que se fechou. É de repente que Deus vai abrir a madre e você vai passar a gerar. É de repente que Deus vai mudar a situação que você está vivendo. Mas é possível crer. Preciso crer. Você precisa crer. Você precisa confiar em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que Deus está com a vitória nas mãos para entregar para Ele, para entregar para ela, mas está na dúvida, está na incerteza. Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Com Deus não existe será, talvez. Com Deus não tem incertezas. Com Deus é paz. Ah, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu já vou concluir.
A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E aquela igreja viva, cheia da presença de Deus, se colocou de pé e começou a marchar. Todos cheios da glória, da unção, do Espírito, da virtude, do poder que desceu do alto sobre eles. E a Bíblia diz que se levantou uma classe e começou a apontar os que estavam cheios, dizendo: estes homens estão embriagados, estes homens estão bêbados, porque não entendiam a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que um homem, por nome Pedro, se colocou de pé e disse: estes homens não estão embriagados, mas o que está acontecendo aqui é para que se cumprisse a profecia ou promessa que Joel diz, que nós receberíamos o Espírito Santo de Deus. Eu não vou me aprofundar, quero terminar no horário. Mas a Bíblia diz que através do discurso, ou da mensagem, ou da palavra de Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. A Bíblia ainda diz a razão: porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Um homem vazio, uma mulher vazia de Deus, sem o Espírito Santo de Deus na vida, pode pregar 3.000 mensagens e às vezes não ganha uma alma para Cristo. E a Bíblia nos mostra um homem que prega apenas uma mensagem, cheio do Espírito Santo, e ganha quase 3.000 almas para Jesus. Imagine o que você e eu e nós não podemos fazer estando cheios do Espírito Santo de... Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aonde você estiver, aonde você estiver, seja no templo, seja em casa, aonde você estiver, você vai pedir ao Senhor para te renovar nesta noite. Você vai apresentar a Ele a sua necessidade nesta noite. Quem sabe você chegou aqui se arrastando, quase parando, sem forças para prosseguir. Mas hoje o Deus da Bíblia vai ao teu encontro para te dar a sua vitória. Feche os teus olhos e curve a sua cabeça. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus aonde você estiver. Comece a falar com Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Você tem 2 minutos para adorar a Ele. 2 minutos para adorar a Ele. Aonde você estiver. Você tem 2 minutos, de olhos abertos. A única coisa que você vai ver é a vida do teu próximo. Feche os teus olhos e fale com Deus. Glorifique a Deus, exalte a Deus, adore a Deus, clame a Deus, porque Ele vai te encher.
pastor, não estou sentindo nada, mas vai ser de repente que tu vai sentir. O candele plaque astuter que para chorebe canta lá vai churico mandará. Ela biquiste clai chor que me antarei, ela vai. Começa a receber de Deus. Recebe a presença de Deus. Recebe o renovo da parte de Deus. Recebe a graça, a alegria, o renovo. Recebe a unção de Deus. Deus da Bíblia, nós clamamos ao Senhor nesta noite, porque nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos na Tua promessa. Tu habita entre nós, Espírito de Deus, Tu habita em nós. Nós sentimos a Tua presença nesta noite. Alegra o que estiver triste, fortalece o que estiver fraco, e enche o que estiver vazio da Tua presença. É noite de vitórias, é noite de milagres, é noite de avivamentos. Assim nós profetizamos a Tua vitória, a Tua bênção. Atende, ó Pai, o clamor da Tua igreja. É o que nós te pedimos e profetizamos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tem alguém nessa noite em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que queira entregar a sua vida a Ele nessa noite? E queira renovar a sua aliança com Jesus? Que reconhece que precisa de uma nova história em sua vida? Tem alguém nessa noite? Todos estão firmados? Glória a Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?